Essa foto aqui mostra, aparentemente, uma família feliz. Só que por trás dessa imagem existe uma história que termina em tragédia, um crime que chocou o estado de São Paulo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Nivaldo é vigilante. Ele vivia há 16 anos ao lado de Maria Cristina. Um relacionamento longo, construído aos poucos, mas que escondia rachaduras que ninguém de fora conseguia enxergar. Antes de conhecer Maria Cristina, Nivaldo já tinha uma filha chamada Késia, que na época dos fatos tinha 19 anos. Maria Cristina não era a mãe biológica da menina, era a madrasta dela. Mas a relação entre as duas era muito mais próxima do que costuma ser esse tipo de vínculo. Madrasta e enteada trocavam confidências, conversavam sobre tudo, tinham uma cumplicidade quase de mãe e filha de sangue. E foi exatamente essa proximidade que, mais adiante, custaria a vida de Késia. O casamento de Nivaldo e Maria Cristina, depois de 16 anos, já não vivia seus melhores dias. Estava em crise, desgastado, e foi Maria Cristina quem tomou a decisão de colocar um ponto final naquilo. Ela procurou Nivaldo e disse, sem rodeios, que o relacionamento dos dois já não fazia mais sentido, que 16 anos de casamento não estavam dando certo e que era melhor os dois seguirem caminhos separados. Ela não deu detalhes, não apontou motivo específico, só comunicou a decisão. O que ela não disse abertamente é que, àquela altura, já tinha um novo amor, um homem com quem vinha se relacionando. Diante da notícia, Nivaldo entrou em desespero. Ficou revoltado, indignado, sem aceitar aquele fim. Deixou a mulher em casa, pegou o carro e saiu, como se fosse simplesmente trabalhar. Só que, apesar da rotina normal, esse já não era mais um homem em paz. Alguma coisa mudou dentro dele naquele momento, e um plano começou a tomar forma na cabeça de Nivaldo. Um plano que envolvia tirar a própria vida, a vida da esposa, e também a vida da própria filha. No caminho, antes de chegar ao trabalho, Nivaldo passou por uma mercearia do bairro, onde conversou com o dono do estabelecimento, um homem chamado Edenilson. Edenilson era um dos poucos amigos que Nivaldo tinha feito na região desde que se mudou para lá, e foi justamente ele quem, mais tarde, notaria o comportamento estranho do vigilante. Naquele dia do crime, Nivaldo estava visivelmente nervoso. Alguma coisa o incomodava. Ele passou rápido pela mercearia, sem parar para conversar como sempre fazia. Dava para perceber que estava com pressa, apressado, diferente do normal. Em outro momento, já em um desabafo, foi o próprio Nivaldo quem contou a Edenilson o que estava sentindo. Ele disse que era difícil aceitar a separação depois de tantos anos de casamento, que já estava com uma idade mais avançada e que não acreditava conseguir reconstruir a vida do zero, sozinho, depois de 16 anos ao lado da mesma mulher. Só que a raiva de Nivaldo não se resumia à traição da esposa. Segundo relatos, ele havia descoberto, através das redes sociais, conversas misteriosas que levantaram suspeitas na cabeça dele. Ele juntou as informações à sua maneira e chegou à conclusão de que a pessoa por trás daqueles diálogos misteriosos tinha ligação direta com o caso extraconjugal de Maria Cristina. E mais do que isso, Nivaldo passou a acreditar que a própria filha, Késia, sabia de tudo e estava encobrindo o relacionamento da madrasta. Ele chegou a comentar isso com Edenilson, dizendo que a filha estava encobrindo a situação da madrasta. Foi essa suspeita que fez Nivaldo decidir que Késia também precisava pagar por aquilo, mesmo sem provas concretas. E mesmo com Maria Cristina negando, em todos os momentos, qualquer envolvimento da menina. Foi então que, em determinado dia, Nivaldo chegou em casa, onde Késia estava sozinha. Segundo relatos de testemunhas, os dois tiveram uma discussão, e ele já sabia exatamente o que ia fazer. O plano já estava todo montado na cabeça dele havia algum tempo. Foi nesse momento que Nivaldo tirou a vida da própria filha, asfixiando a menina. Ainda não se sabe, com exatidão, qual foi o método utilizado por ele para cometer o assassinato. Mas o crime foi descrito como cruel. Depois de matar Késia, Nivaldo deixou o corpo escondido dentro de casa por pelo menos 3 horas, como se nada tivesse acontecido. E aqui está um dos detalhes mais perturbadores de todo esse caso. Para Nivaldo, a culpa do fim do relacionamento com Maria Cristina recaía sobre a própria filha. Ele acreditava que Késia sabia do caso extraconjugal da madrasta e escondeu isso dele,
colocando a jovem no centro da própria vingança. Mas, segundo os relatos da própria Maria Cristina em depoimento, isso nunca foi verdade. Ela negou o tempo inteiro para o companheiro que a filha tivesse qualquer participação nisso. Mesmo assim, depois de cometer o assassinato, Nivaldo saiu de casa como se estivesse vivendo um dia absolutamente normal. Ele pegou o carro, foi até um shopping da região e almoçou, tranquilo, enquanto o corpo da própria filha estava largado dentro de casa. Depois do almoço, seguiu direto para o local de trabalho de Maria Cristina, no mesmo horário de sempre, para buscá-la, exatamente como fazia todos os dias. Só que dessa vez, ele já tinha outro plano. Ao encontrar a esposa, Nivaldo inventou uma mentira. Disse que a filha estava passando mal e que os dois precisavam voltar correndo para casa. Só que tudo aquilo era teatro. Ele já sabia exatamente o que ia fazer. O plano estava pronto havia tempo, pelo menos na cabeça dele. Em vez de seguir o caminho normal de volta para casa, Nivaldo desviou a rota e foi em direção à rodovia Ayrton Senna, que fica a cerca de 1 quilômetro de distância da casa onde a família morava. Ali, ele circulou de carro com Maria Cristina por cerca de 2 quilômetros, sem dar nenhuma explicação para a companheira, que já estava bastante assustada, sem entender o que estava acontecendo, já que aquele trecho da rodovia nem fazia parte do caminho de volta para a casa dos dois. Foi então que Maria Cristina começou a questionar Nivaldo. E foi nesse instante que ele, sem dizer absolutamente nenhuma palavra, tomou uma atitude extrema. Em alta velocidade, jogou o carro contra a lateral da pista. O veículo acabou batendo em uma das proteções da rodovia. Só que o plano de Nivaldo não saiu como ele esperava. Ele queria provocar a morte da companheira e, em seguida, tirar a própria vida também. Mas por conta da proteção da pista, o carro voltou e parou no meio da rodovia. Nivaldo não teve sequer um ferimento e Maria Cristina saiu apenas com alguns arranhões pelo corpo. A polícia chegou rapidamente ao local do acidente e os dois foram levados até a delegacia. Foi lá que Nivaldo, já detido, acabou admitindo o crime. Confessou aos policiais que havia matado a própria filha. A partir desse depoimento, os policiais foram até a casa da família e encontraram o corpo de Késia no local, confirmando o que Nivaldo tinha relatado. Maria Cristina também compareceu à delegacia para prestar depoimento, e foi ela quem contou, em detalhes, como Nivaldo agiu ao longo daquele dia, além de confirmar que ele realmente tinha a intenção de matá-la na rodovia. Segundo os relatos reunidos durante a investigação, Maria Cristina sempre tratou Késia como se fosse filha de sangue, e as duas mantinham uma relação de muita proximidade, trocando confidências como fazem mãe e filha. Uma relação que foi interrompida de forma brutal pelo ciúme e pela revolta de um homem que não conseguiu aceitar ser deixado. Moradores da região relataram que Maria Cristina não tinha o costume de conversar muito com os vizinhos. Saía pouco de casa e Késia era uma das poucas pessoas com quem ela realmente tinha uma amizade próxima. Ao final, Nivaldo foi preso em flagrante e deve permanecer detido. E é assim que termina esse caso que chocou o estado de São Paulo. Uma separação que deveria ter sido só o fim de um casamento se transformou em uma tragédia, custando a vida de uma jovem de 19 anos pelas próprias mãos do pai, por uma suspeita que a madrasta negou até o fim.